tá bom. Aí, o meu já está gravando, tá? O meu também, o meu também. Tá ótimo. Esperamos mais 5 minutos. Eu acredito pelo número lá, acho que tem mais gente para chegar, entendeu? Todos que estavam lá. Aí, ó, 49, 48 agora pode pensar, entendeu? Todo mundo. A hora que der 50, a gente começa. Ótimo. 51, talvez, que aí tira o meu, entendeu? Tá. É. Aonde que a gente vê, Sidney? O quê? Quantos estão na sala? Lá embaixo em participantes. Vi. 50, tá vendo? Vi. Ali tem o número. Já deu 50, né? Deu 50 comigo, tem 49 total, entendeu? Tá. Ó, 48, porque alguém saiu aí, deve ter caído. Mas que bom que tem esse recurso, né? Nem fala, senão não vai poder fazer isso, entendeu? Muito bom. Que é ótimo também. Salvou todo mundo. Sibeli, você tem cachorro aí na vizinhança? A Cássia. A Cássia tem? Ela É meu, Tati, a minha. Esses não tem jeito de falar nada, entendeu? Não. E aí, estamos em 50? Começamos então? Eu acho, Pode ser? Eu acho, sim. Bom dia a todos os colegas, né? Hoje eu me sinto bastante feliz em estar aqui nesse evento, com esse recurso que nos permitiu, né, estar juntos novamente. E hoje, em especial, é um dia muito importante. Mas primeiro eu quero fazer um pouco a menção aos pioneiros. Por que fazer essa menção? Porque se não fosse eles a desbravar os primeiros passos nesse caminho, nós não estaríamos aqui hoje e não estaríamos escrevendo mais uma parte dessa história, né? Então, nossa gratidão ao Dr. Colucci, ao Dr. Pavan, ao Dr. Miguel, a Cibele, a Dora, a Celina, a Regina e, consequentemente, depois todos os que... né? Eu esqueci alguém, Cibele? Não. Acho que não. Não. Da primeira leva, não. Da primeira leva, não, né? É. Então, assim, a nossa gratidão, e eu falo em nome de todos os nossos colegas, que eu acredito que comungam dessa ideia, né? Nossa condição de 30 anos quase é desse fruto aí, né? Desse começo fértil que houve, né? Então, é realmente um momento de agradecimento e um momento de muita emoção, né, em estar começando um novo ciclo. Na verdade, nós estamos num momento histórico, né, um momento de passagem em todos os sentidos, até na ideia de uma possível
futura sociedade aqui em Marília, né, e região. Mas o que eu queria falar para vocês, antes de tudo, é um tranquilizar que existe um estudo em andamento para ver a viabilidade de não ser extinto o núcleo de psicanálise. O núcleo existir e posteriormente poder também, em paralelo, à sociedade. Por que não extinção do núcleo? Talvez mude a nomenclatura, mas o trabalho continue. Por quê? Porque é muito importante nós continuarmos dar um amparo para todos aqueles que fazem parte do núcleo há muito tempo, há muitos anos nos acompanham. Então, nós não estamos deixando de pensar nisso, né? Nós estamos continuamente conversando sobre isso, porque é muito importante que tudo continue também na qualidade com que a gente já oferece, os cursos de formação em psicoterapia, né? A ideia é continuar com isso e poder também ter uma continuação, só isso, né? Então, é só para esclarecer para todo mundo e ficar registrado que esse é um momento de passagem. E como todo momento de passagem, ele traz muitas mudanças e inquietudes, uma certa angústia, em seremos ou não capazes para isso. Então, assim, o que eu gostaria de falar é que, como nós colocamos, a Cibele foi uma das que colocou, sugeriu o nome em passagem, que eu achei extremamente apropriado, né, para o momento que nós estamos vivendo, né? E agora falando também desse momento em especial, desse encontro que está sendo possível através da plataforma virtual, né? Se não fosse esse o recurso, a gente não estaria aqui todos juntos, apesar de distantes fisicamente. E nós sabemos o quanto nós prezamos pelo presencial, porque é no presencial que a gente se abraça, como a nossa cultura é calorosa, próxima, e se vê, e sorri, e encontra os colegas que, às vezes, no dia a dia, a gente não tem a oportunidade de estar junto, não é? Então, para nós, é sem dúvida um recurso possível no momento, mas é que a gente precisa fazer toda uma elaboração ainda, porque tudo isso nos pegou, vamos dizer assim, sem preparo prévio, né? Então, nós tivemos a ação antes do pensamento, né? Houve uma forma de ser que não é muito o que nós gostamos de elaborar para depois passar para a ação. Mas isso, infelizmente, não foi possível. Todos nós vamos falar isso aqui hoje, né? Eu e a Cibele vamos trazer um pouco dessa experiência, desses quase 3 meses já, né? E do que é que foi para o núcleo, o que foi para nós, particularmente, nos nossos consultórios. Mas, assim, é importante dizer que, assim como é um momento onde a gente fica feliz por estar junto, mesmo que seja assim, né? Também dizer que é um momento de muita, como tudo que sai do lugar, de mudança, né? Traz uma sensação de vazio, de o que será, não tem construção ainda, nós estamos fazendo a história. E isso é muito importante a gente ter claro, né? O que nós estamos vivendo, né? Essa passagem e esse momento de isolamento social também, né? Nos traz a nossa condição humana, né? Que nós tivemos muito desses acontecimentos na nossa história, mas sem dúvida esse em particular, né? É algo assim surreal, né? O que nós estamos vivendo, um inimigo que ele vamos dizer assim, invisível, né?
e que nos causa tanto terror, tanto medo. Então, eu imagino que nós precisaremos de muitos momentos como esse para que nos ajude a fazer essa digesta psíquica, né? Eu estava até comentando ontem com a Cibele, com a Cássia, né, na hora que a gente estava fazendo uma prévia desse encontro, que eu tenho anotado até os sonhos desse período de pandemia, né? Porque com certeza, né, a gente está precisando contar muito com essa condição, né, com esse recurso interno para nos ajudar. E eu acredito que cada um de nós que tenha, vamos dizer, essa condição, né, presente, vamos pôr entre aspas, mas nós vamos sair um pouco melhor de tudo isso, né? A gente vê pelo consultório, pelos nossos pacientes, alguns lidando melhor, outros extremamente desorganizados, né, com tudo isso. É evidente que quem já não está, né, internamente bem, né, que está com já uma fragilidade de ego, né, nesse momento a situação acaba piorando muito, né? Mas assim, vamos falar também de uma elaboração saudável, né? Não um caminho da melancolia, né? De olha o que perdemos e agora não tem mais jeito e a coisa ficar num nível patológico, né? Nós temos que trabalhar nossa tristeza, nosso desconforto em estarmos nessa condição, desse momento, mas também olhar e vislumbrar o que vai se trazer toda essa... que vai ser possível depois desse momento. Porque, veja bem, nós estávamos também falando, né, que com esse empurrão, né, nós somos, na verdade, jogados a alguma situação que não sabíamos nem como lidar, né? Nós vamos ter uma possibilidade de trazer esse recurso a mais quando tudo isso passar, né? Às vezes eventos que são impossíveis pelo profissional já ter uma certa idade, não se deslocar com tanta facilidade, nós vamos ter oportunidade de fazer esses eventos via a plataforma, né? Então, enfim, é só um alento para tudo isso que é muito difícil mesmo, né? E assim, nós vamos procurar falar durante esse encontro numa dialógica, né? A Cibele vai falar, depois eu coloco alguma coisa, e vocês, né, se puderem também, vão se organizando aí e anotando algumas coisas que vier à cabeça, que queiram perguntar ou que queiram compartilhar conosco e mandar no chat, né, para a Cássia. A Cássia é a nossa intermediadora, ela é a coordenadora, né? Então, eu vou passar a palavra para ela, porque eu inverti a ordem, viu, gente? Agora que eu vou falar. A emoção tomou conta. A Cássia iria fazer a nossa apresentação, mas como a gente se sente tão em casa, achando que todo mundo nos conhece, eu comecei a falar que nem maluca aqui, né, Cássia? Vamos lá. Vai lá, Cássia. Bom dia, colegas. Sejam todos muito bem-vindos. Nesses tempos em que a gente fica isolado, é muito bom ver o rosto de cada um. Já vi que tem colegas até que a gente convive em São Paulo, né? Então, é mesmo uma grande alegria estar aqui. Esse é o primeiro encontro científico, né, conversando sobre a clínica. Antes de iniciar, eu queria contar para vocês que quando a pandemia foi anunciada,
E as medidas de... A Silvana tocou nos pioneiros, né? E como é importante quem vai na frente. A Silvana logo falou e a gente foi se espelhando, né, na Cibele também, e quem já usava um pouco esses recursos para a gente seguir, né? A preocupação era viabilizar as atividades que foram propostas no início do ano, e a resposta veio logo. Como vai ser? Teria que ser virtualmente, né? Muito trabalho foi feito e nós fomos capitaneadas pela Silvana, pela Cibele, e levamos um tempo para nos organizar para que hoje a gente pudesse estar aqui reunida dessa forma, né? A gente tem uma certa familiaridade com os recursos, né, virtuais, mas tudo isso é muito novo, acredito que para todo mundo, né? Bom, desde já eu gostaria de agradecer a presença de todos que se dispõem a estar aqui num domingo de manhã, né? Agradecer a presença do Sidney, que está nos ajudando, dando apoio técnico para viabilizar essa reunião. Agradecer o convite para compor essa mesa virtual, né? Eu estou aqui hoje como coordenadora, meu nome é Cássia Seff, e eu sou membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. As apresentações da Silvana Amaral, que é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e é a nossa atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, e pela Cibele Brandão, que é membro associado e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Bom, dito isso, não sei se volta a palavra para a Silvana ou a Cibele fala. Antes, agora, a gente comentou, como a Silvana já disse, que como tem muita gente, nós vamos manter os microfones desligados e as comunicações, vocês digitam perguntas ou comentários que daí eu repasso. A princípio, acho que é isso, né? Eu vou convidar a Cibele, então, Cibele, para falar um pouco e depois a gente vai fazendo uma interlocução, tá? Tá bem, tá bem. Então, bom dia a todos. Um prazer muito grande de estar aqui com vocês. Bom dia, Silvana, Cássia, Sidney, a nossa equipe que preparou essa reunião. E eu vou pedir uma licença para vocês, eu vou ler o que eu preparei. Vocês tenham um pouco de paciência, porque eu gostaria assim, de não perder algumas coisas que eu pensei. E depois, na hora da pergunta, das interações, aí eu converso sem papel na mão, tá bom? Bem, então, quando nós assumimos a diretoria do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, nós assumimos para o biênio de 2019 e 2020, 2 anos trabalhando. Eu fiquei com a função de coordenadora científica do núcleo e comecei, então, a preparar a programação. Em 2019, foi tudo bem. A gente programou, pusemos em andamento, ficamos muito satisfeitos com algumas coisas, outras a gente vai aprendendo que precisa melhorar, mas a coisa transcorreu. Quando chegou em 2020, mais ou menos no mês de fevereiro, nós já estávamos com a programação praticamente pronta. Sabíamos o que queríamos. Nós, inclusive, fizemos um projeto novo que levaríamos os princípios básicos da clínica psicanalítica para os jovens terapeutas, que nos solicitavam muita coisa nesse sentido. E a gente estava achando que seria um ano semelhante ao que passou. Mas chega o mês de março e começam a vir notícias insistentes de um tal de Covid-19.
quer dizer, começou em janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Um caso aqui, outro ali, e de repente a gente começou a ver imagens da China, da Itália, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que começaram a nos mostrar o que nenhuma imaginação com base na realidade já tinha visto, e só mesmo a ficção poderia imaginar. A humanidade inteira ameaçada por um inimigo invisível e feroz. E a partir de 15 de março, nossas vidas começaram a mudar completamente, como se estivéssemos no escuro, sem muitas orientações, pois ninguém sabia quase nada dessa nova fonte de sofrimento. E fomos interrogando como viver agora no espaço da incerteza e da insegurança. De repente, fomos concluindo que o que sempre apregoamos como o mais eficaz remédio para ansiedade, dores e medo, que é o contato humano, passou a ser daqui para frente o maior mal. A palavra isolamento social começou a ser a ordem do dia e começamos a entender que para não morrer ou não contagiar outras pessoas, teríamos que nos retirar de cena. Você já tinha tido um pesadelo semelhante a esse? O impacto do real nas subjetividades de todos. Algumas profissões tiveram que fechar suas portas e viver com a apavorante ideia: como sobreviver? Como pagar os encargos de nossas dispendiosas estruturas? Para nós, analistas, uma esperança começa a brotar. Nos atendimentos online propostos, o trabalho analítico se mantinha. Não só se mantinha, havia algo novo também. Momentos muito regressivos dos seres humanos trazem o desejo de investigar áreas nunca antes visitadas. Vamos também buscar saída dentro de nós mesmos e recuamos para dentro de nós. E com isso vem um material mais rico que os colegas começaram a falar. Tem algumas sessões que parece que são mais intensas. Se nós já estivéssemos envolvidos num processo pré-trauma, um processo criativo, usamos a transferência que já existe para nos apoiarmos e entendermos mais sobre o novo. Tocados todos pela ameaça, as sessões se mantiveram. Os pacientes que usam o divã, os colegas em comum começam a observar que passaram a ser atendidos no áudio, supervisões pelo vídeo, um ou outro paciente por vídeo, geralmente os que costumam trabalhar face a face. E alguns nos disseram também: eu vou esperar você voltar e atender preferencialmente. Para mim, só pode ser assim. Então, com alguns nós continuamos, outros estão nos esperando, e assim começamos a pensar, entender angústias muito primitivas, impensadas antes, e passamos a viver o que descreve Janine Puget, é um artigo muito interessante, sobre fenômeno dos mundos superpostos. O que quer dizer isso? É um estado mental no qual o analista fica quando o material manifesto do paciente menciona dados ou situações da vida cotidiana comum a ambos. Os mundos reais ficam muito parecidos. É a sobreposição de mundos iguais. E nós precisamos mesmos nos reunir para pensar, compreender como manter o enquadre analítico,
a escuta pelo que é latente e o aparecimento de novas saídas. Não podemos mais ficar na ilusão de manter o mesmo, que traz a impossibilidade de viver o novo. Começar uma nova fase. Começamos a falar coisas coincidentes entre nós. Por exemplo, foi um lugar comum dizermos que nas primeiras semanas ficamos exaustos. Era muita coisa nova para ser elaborada. Nos primeiros dias, as primeiras semanas mais exatamente, me incomodou muito uma dor nas mãos que eu não identificava. De repente, eu percebi que eu estava segurando o meu celular durante o dia inteiro, com uma força que não seria possível não doer depois. Eu não me acertava com nenhum suporte para o aparelho. Então, me dei conta que meu celular, que eu agarrava com tanta força, tinha se tornado um objeto transicional, no entender de Winnicott. Simbolicamente, ele passou a ser a minha ligação com todas as pessoas com as quais há muitos anos eu invisto em uma ligação preciosa que seria impensável viver sem isso. Os consultórios, concretamente, ficaram praticamente vazios. E então fomos percebendo que é verdade mesmo o que muitas vezes lemos em vários artigos, que o que constrói um consultório analítico não é o prédio, mas é a mente do analista. Começamos a ver também que, assim como nós procuramos aprender tantas coisas novas, procuramos atender com dedicação, fazer certos arranjos, os nossos pacientes também começaram a investir na paciência para suportar as conexões que caem, a ausência do setting tradicional, a perda da privaticidade, a mistura maior com os familiares que passaram a opinar sobre a continuidade ou não do processo do paciente. E vimos também que, felizmente, a psicanálise existe e que se mostrou resiliente, fazendo os processos prosseguirem, mantendo as instituições abertas e funcionantes, e oferecendo com isso um continente para o caos não se instalar, e mantendo a função sonhante. Nós aqui no núcleo temos tido reuniões para falar sobre a construção da nova sede. Temos reuniões para falar da possível passagem para grupo de estudo da IPA. E, nesses momentos, fazemos uma cisão própria dos quixotes que andam por aí, sonhando o nosso sonho impossível. Termino com uma citação de Thomas Ogden em seu artigo Do que eu não abriria a mão. E ele diz o seguinte: o psicanalista deve ser capaz de reconhecer com tristeza e compaixão que entre as piores e mais debilitantes perdas do ser humano é a perda da capacidade de estar vivo. Estar vivo para a nossa própria experiência. Estar vivo para viver a própria experiência é, em minha concepção, diz ele, sinônimo de ser capaz de sonhar nossa experiência emocional vivida. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Então, gente, eu penso que é importante falar até do que eu cometi no começo dessa reunião, né? Eu atropelei o processo. Né? Na verdade, quem deveria estar abrindo a mesa era a Cássia, né?
E eu penso que eu devo estar com uma identificação projetiva do momento, né, que nós vivemos, né, do atropelo, do não saber direito o lugar das coisas, né, o que vem antes, o que vem depois. Eu fui a imagem viva do momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é importante a gente ser vivo, né? E estar dentro é isso, né? É se permitir também tocar, né? Então, acho que a gente começa uma conversa, né, Cibele? Falando um pouco dessa condição que trouxe para a gente uma profunda desorganização, né? E, de certa forma, um medo danado, uma angústia muito grande de se nós seríamos capazes de andar, a princípio, nesse escuro, né? Sem saber direito como, porque, como a Cássia falou, nós temos uma certa familiaridade com o recurso tecnológico, uma certa, mas nós, no núcleo, sempre privilegiamos o presencial, né? E assim como a sociedade, São Paulo, né? Então, para alguns, isso é uma situação fácil, mas para nós que gostamos desse corpo a corpo, né? O fazer numa forma artesanal, então foi extremamente difícil. E as perguntas começaram, né? Como que nós vamos dar continuidade ao nosso curso de formação com a turma nova, maravilhosamente escolhida? Como que nós vamos dar resposta para todo mundo, né? Então, aí começou um trabalho imenso, intenso, né? Do conselho diretor e de todos os envolvidos, né? Todo mundo que ajuda o núcleo de perto. E aí foi surgindo, né? Por que não usarmos, então, a plataforma, pelo menos para a parte teórica, né? E aí foi nascendo. E aí a Cibele vai poder falar um pouco também agora, porque ela fez parte exatamente nesse momento da inserção dos docentes, no grupo dos docentes, né? E como os alunos gostaram muito da forma como ela iniciou as aulas, né? Mandando material antes, disponibilizando para depois, na hora da aula, poder conversar mais. Eu queria que agora a Cibele contasse um pouco dessa experiência, né? E depois a gente também volta para o consultório, né, Cibele? A gente vai fazendo uma... Né? Sim, Sabe, Silvana, você falou que você começou antes, porque ontem nós ensaiamos, né? Ensaiamos! A Cássia, a Silvana, eu, o Sidney explicando, mas eu tenho a impressão que isso não tem importância, entende? Porque a gente viveu isso esses 3 meses, a gente tinha um ensaio de como viver e, de repente, nós percebemos que muita coisa que a gente tinha aprendido não era mais. Tinha que viver uma coisa nova, né? A Cássia, hoje, ela vai nos ajudar muito, a hora que nós passarmos no segundo fase, que vocês vão começar a mandar as coisas para a gente ver, né? E poder termos a interação. O que eu queria falar, Silvana, para você, que o importante mesmo é que nós estamos aqui, né? Então, essa plataforma, essa tela que eu estou vendo, é o núcleo nos novos tempos, né? Assim, é a possibilidade de continuidade dessa maneira. Antes, nós entendíamos que a presença dentro da situação analítica ou na sala de aula, em qualquer atendimento, era o nosso ponto central, assim, estarmos juntos na presença para poder trabalhar, não é?
essa verdade a gente teve que deixar de lado e nós pudemos ver também, por exemplo, eu confesso para vocês que antes da situação toda aparecer, muitas vezes eu recusei alguém de cidade de fora que falava, Sibeli, me dá supervisão pelo Skype, né, que a gente usa. Eu falava, eu não aceito muito isso. Ou um paciente que se mudava de cidade falava, continua me atendendo pelo Skype. Não, é melhor você procurar uma pessoa na cidade que você vai, porque eu achava que a pessoa tinha que ter contato com a outra. E a oportunidade que nós tivemos com tudo isso daí, e que foi uma coisa muito interessante mesmo, é você ter que admitir que contato não é só a presença física, e mesmo nas nossas relações afetivas, não é? De algumas pessoas a gente precisou se afastar, mas você vê que o contato continua de uma outra maneira, não é? E nós vamos ter que estudar sobre isso, nós vamos ter que entender o que é isso. Agora, extremamente importante é que nossas instituições continuaram potentes, em pé, né? Por isso que na minha fala eu quis falar para vocês que eu acho interessante nesses meses a gente ficar falando de construção, de fazer contato com a IPA, de continuar um projeto que ele é audacioso. E nós estamos cheios de limites, de restrições, mas as coisas estão andando, né? Então, eu acho que isso que é importante, né? Agora, eu queria falar um pouco também da questão do ensino, né? Que pudemos continuar. Bem, quando tudo isso apareceu, eu estou vendo alguns alunos aqui do curso de especialização, eu tinha concordo absolutamente que a Silvana falou que foi uma seleção muito bem feita, são alunos muito interessados, que já têm experiência, mas eu estava dando o curso de Freud 1 para eles, estou dando, né? E eu considero, assim, um seminário extremamente importante e básico, não é? Eu tinha tido 2 contatos presenciais com eles. E eu fiquei pensando, assim, a gente tem que continuar, tem um programa enorme pela frente, né? E a partir desse seminário, ele vai dar base para muitas outras coisas que eles vão e já estão estudando com os outros colegas, né? Não tem nada dentro da psicanálise que você possa estudar sem ver como que se originou o pensamento do Freud. É uma coisa fundamental. E nós pudemos continuar, né? Então, eu pensei assim, talvez eu não consiga só com aquela aula 1h30 por semana, mas uma parte eu vou gravar, eu mando antes para eles, eles veem um pedaço do conteúdo e vai adiantando, e isso foi muito importante. Nós tivemos outras questões também, porque eu estou, eu não sei como falar, eu estou em São Paulo, sempre, porque eu faço parte da diretoria, eu sou secretária do Instituto, eu tenho 3 seminários em andamento, não é? Um é do Thomas Ogden, então eu acho bem mais tranquilo e bem mais possível de nós continuarmos. Agora, eu teria outros 2 seminários clínicos. Houve uma discussão muito grande, assim, nós vamos continuar só com os teóricos, com os clínicos, e os clínicos também, a gente acabou tendo uma experiência, que eu até contei numa reunião, que os alunos disseram assim, os membros filiados, eu nunca tive um seminário que eu me senti tão íntima, e ele é totalmente online, né? Por quê? Daí a gente tem que pensar por que essa frase.
Eu acho que muito fruto da ameaça de perda, de ficar sem e de ter que recorrer ao que existe. Então, é importante que exista, é importante que o continente esteja lá. E a gente confiar que dá para apresentar um seminário clínico e as questões de ética vão ter absolutamente que serem mantidas. E a gente ir por aí, né? Então, isso que eu estava dizendo para a Silvana, o importante é que as coisas continuem e que a gente possa estudar bastante para ver também o que os autores têm dito, o que a gente pode conversar com os colegas, as trocas que nós vamos fazer, né? Mas continuar. Imagine o número de trabalhos que aparecerão a partir dessa experiência, né? Então, é isso. Eu imagino que a gente possa, Cássia, eu não sei como é que está aí, se está chegando as perguntas. Já tem um comentário aqui da Emília Afrange, que é uma colega de São Paulo, que tem participado com a gente aqui no seminário, participado das reuniões, né? Ela está dizendo assim que o pensamento que tá com ela é que o caminho se faz ao caminhar e assim seguimos, né? É uma maneira de estimular e desenvolver a capacidade mental do analista que é responsável pelo ofício. Eu comungo desse pensamento, porque acho que nunca a gente teve tendo que falar, vamos hoje, um dia de cada vez, para ver o que vai aparecendo, a gente não sabe de nada, né? A gente está indo dia por dia, né? Cada encontro, cada momento. E o que é bastante interessante desse momento, né, é que, apesar de todo esse caos que se instalou, né, nas nossas condições de trabalho, na nossa vida particular, né, em tudo, né, na falta que a gente sente de encontrar os amigos, de abraçar e tal. É interessante pensar, né, Cibele, Cássia e todos os colegas, que nesse momento exatamente, né, coincidentemente, né, tudo começa a se movimentar para uma outra condição, né? Então, é construção concretamente da sede, né? É o nosso movimentar, ainda sem saber direito se a gente vai conseguir só construir lá a primeira etapa e esperar. Aí essa possibilidade de virar o grupo de estudo da IPA, é o curso, é o núcleo, enfim, nós estamos num momento bastante interessante, angustiante, né? E fala um pouco sobre isso também, né, Cibele? Porque, assim, uma coisa que nós pudemos entender nessa fase toda é a questão que nós tivemos que nos unir imensamente, né? Eu acho que a ideia da construção, assim, ela é real, ela é concreta, ela vai sair, tomara. Agora, ela tem um caráter simbólico. Isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, como algumas coisas, o simbolismo migrou para esse tipo de coisa. O construir a sede, eu acho que tem um sentido de perpetuar, de não deixar embora, de não morrer, o que foi por décadas investido a partir dos pioneiros, né? Então, a necessidade de que as coisas possam mesmo continuar. E nós fomos entendendo que a união ela ficou um conceito e uma vivência fundamental para enfrentar esse momento. Por exemplo, dentro das famílias, vocês sabem muito bem, um tem que ajudar o outro, entende? Para você dar conta de serviço,
para você poder dar conta de tudo, das novas situações que se impuseram, né? Então, a palavra de ordem passou a ser essa, né? A possibilidade. Agora, eu queria dizer também, nem tudo é assim, eu sei disso, né? Tem situações aí que eu estava falando para vocês sobre a questão do pré-trauma, como que era antes, por exemplo, se nós tínhamos pacientes que estavam numa situação muito angustiante, muito difícil, agressividade muito intensa, você faz ideia que no confinamento isso vá para situações extremamente difíceis. Mas o que a gente está aqui estudando e conversando é que nós começamos a selecionar o que é fundamental para o momento. Por exemplo, as instituições nunca tiveram tanta importância como tem agora. Você vê que você se dispõe a colaborar muito mais, a fazer reunião sábado, domingo, como nós estamos fazendo agora, assim, por quê? Porque precisa. Nós precisamos das coisas que nós falamos aqui. Outra coisa também que tem me chamado a atenção, agora passados esses primeiros meses, a gente começa a ter uma nova rotina. A gente começa a se acostumar com essa vida. Você vê que tem colegas que falam assim, não sei se eu quero voltar a trabalhar como que era, principalmente, por exemplo, os nossos colegas que moram em São Paulo, como não é brincadeira você terminar uma reunião 15 para as 11 da noite, pegar o carro e ir para casa, chegar em casa 11h30, como não é fácil quem mora aqui sair da sociedade, pegar o ônibus, viajar a noite inteira, vir para Marília. Como que é gostoso você fazer um seminário em casa, que tem um lanchinho do lado, o seu cafezinho. Terminou o seminário, você está em casa, não é? Então, essas questões nós vamos precisar pensar. Nós não vamos poder substituir as coisas pela comodidade, né? Passar para o outro extremo, falar, não, o virtual é melhor, né? Então, nós vamos precisar conversar, né? E pensar, acho que vai ter que ser um meio a meio. Acho que não, coincidentemente, né? Não sei se todo mundo sabe, mas essa construção do núcleo foi dado início, né? E o que foi feito é a estrutura, a base, né? Nós não sabemos quando que nós vamos continuar e como é que isso vai seguir, mas a base, a fundação, ela precisou ser iniciada, né? Acho que é simbólico, mas é concreto, mas é muito simbólico também. Bom, tem aqui uma pergunta da Carla Cripaldi. Ela pediu para que vocês falassem sobre o que vocês pensam de pacientes novos que procuram agora, né, nesse momento. Sibeli, começa? Pode ser. Eu queria falar uma coisa. Eu tenho a impressão que é um momento muito importante quando o paciente procura análise, né? Ninguém procura análise por acaso. A pessoa procura análise porque ela está sofrendo e ela está perto. Eu vou ser um pouquinho exagerada, mas não sei se é exagero mesmo, mas geralmente a pessoa está perto de um colapso, porque tudo que ela poderia ter feito, ela já fez, já tentou, já comprou, já desperdiçou, já casou, já separou, já fez tudo e nada está dando certo. O Leopoldo Nozek costumava falar que quando ele tinha um paciente novo, ele entendia que ele estava com um paciente na UTI psíquica, mental, que você tinha que dar um suporte bastante importante, né?
Então, eu tenho a impressão que isso tem que ser considerado, a gente não pode simplesmente falar para o paciente, me procure quando tudo isso passar, e deixá-lo sem atendimento, né? Às vezes, a urgência faz com que uma pessoa possa se dedicar imensamente naquele novo processo, porque não tem outra coisa. Os colegas estão, eventualmente, começando a atender presencialmente um pouco, vai fazendo uma mistura, mas, por exemplo, tem analistas como eu estou nesse grupo, eu não posso atender, eu sou do grupo de risco, pela idade, por circunstâncias, por outras comorbidades, não é? Então, como que faz se uma pessoa está me procurando, né? Esse artigo que eu citei para vocês do Ogden, eu acho que ele se tornou absolutamente atual, do que eu não abriria a mão. Ele tem ali 7 pressupostos que são interessantíssimos, e hoje nós temos que nos perguntar outra vez do que eu não abriria a mão. A primeira colocação que ele faz é que ele não abriria a mão de ser humano com a pessoa que procura. Entende? Então, Carla, em primeiro lugar, o que vai nortear é o fato de você ser humano com essa pessoa. Outro dia tinha um recado na minha secretária eletrônica, que hoje é um objeto obsoleto, não é? Não usa mais, mas eu preciso consultá-la todos os dias, porque tem gente que usa, nós estamos na transição. E uma pessoa falou assim para mim, eu quero saber se a senhora, nessa fase atual de isolamento, a senhora atende um acumulador, né? Eu achei muito tocante essa fala, né? E aí pude conversar imensamente com ele. Eu quero uma pessoa especialista nisso, né? E a gente acabou tendo uma conversa que foi muito importante, porque eu falei para ele que geralmente um analista é especialista em sofrimento, né? E que ele estava se autodenominando um acumulador, esquecendo que ele é uma pessoa, né? Eu acho que você não é isso. Pode ter isso, né? Mas você tem um nome, né? O pessoal está parabenizando, dizendo que o evento está muito adequado e pertinente a todas as áreas. O Matheus, ele falou que o temor presente nesses tempos, ele trouxe uma revisão dos vínculos, acentuando o quanto eles são preciosos e valiosos, né? A angústia de morte, o medo da perda ficaram escancarados. Muitos pacientes mostram essa preocupação. Pode ser a última vez? Para familiares, amigos e também o analista. Matheus. E eu estava aqui pensando, Carla, no que você perguntou sobre os primeiros momentos de um trabalho, né? E a minha realidade foi assim, eu não sei exatamente esse aspecto, como a Cibele falou, eu também faço parte do grupo de risco, né? Pela proximidade já da idade e também por umas questões de comorbidades, como disse a Cibele, né? Mas assim, o primeiro contato que me solicitou pelo telefone, né? Ele me fez a seguinte pergunta. Eu fui indicado, eu gostaria muito de um primeiro contato, mas eu, respeitando todas as regras,
eu gostaria de ter esse contato presencial, né? E naquele momento, interessante que eu não tive dúvidas, eu não pensei em não atender. Eu me dispus a ir atender com todos os cuidados, né, com sala arejada, com todo o distanciamento, mas ele me pediu que fosse os primeiros contatos ao vivo. Que ele sentia essa necessidade. E eu não abri mão, né? Eu transgredi um pouco essa regra, né? De que eu não poderia. E eu fui ao consultório atender. E depois do terceiro encontro, ele olhou para mim e disse: podemos fazer agora online. E então, desde lá, nós estamos no contato online. E hoje ele diz assim, interessante, eu já tenho uma ligação que eu não me preocupo mais em ser online, né? Mas parece que por questões da necessidade do não ser possível para ele, né? Não ter cindido do contato pessoal, e ele ficou assim extremamente agradecido de eu ter aceito. Ele disse isso, vem trabalhando isso, ele disse como foi fundamental para mim você ter se disposto a vir. E foi muito engraçado que ele realmente foi respeitoso. Ele chegou na porta do consultório e ele trouxe um outro sapato dentro de uma bolsa que ele trouxe na mão, e ele deixou o sapato fora do consultório. Não foi uma coisa que eu pedi, foi uma iniciativa dele. E ele pôs um chinelo, entrou no consultório, trouxe o álcool gel, estava de máscara, né? E mantivemos a distância. Nós fizemos 3 encontros, Carla. Aí, outra situação. Como eu atendo em 2 cidades, atendo Ourinhos e atendo aqui em Marília, eu tive um pedido de consulta, também tive outra experiência de consulta nova, primeira vez online. E não sei se foi coincidência ou não, nós tivemos o primeiro contato, conversamos algumas coisas, a pessoa se sentiu mais acolhida, mais tranquila e disse assim: eu prefiro esperar para quando você voltar. Então, cada situação é uma situação. Às vezes a pessoa aceita por uma necessidade do momento, se tranquiliza. Então, eu não tive uma experiência de primeiro contato, né? Assim, do vínculo ficar só online já direto. Então, essa primeira foi uma conversa, a pessoa se tranquilizou e falou, mas eu quero continuar depois que você voltar. Então, eu não saberia dizer de outra situação, né? Aqui, como eu estou aqui em Marília, eu não estou viajando para Ourinhos, então as pessoas que se propõem vir ao consultório com todo cuidado, eu tenho atendido os primeiros contatos e continuado depois. Enfim, não sei se responde, né? Não tem uma coisa pronta, né, de como a situação acontece. A gente sente, né? Tem alguma outra pergunta ou colocação de alguém, Cássia? Não. Então, assim, né? Tá. Sobre o silêncio, né? O silêncio durante a sessão presencial, ele tem um sentido particular ali, mas e quando ele aparece agora, dessa outra forma de atendimento, né? O que vocês pensam? Comigo já aconteceu
Pode falar, Sibeli. Fala você, depois eu falo. Comigo aconteceu já em alguns silêncios ser extremamente adequado, uma sintonia, a pessoa realmente está ali e a gente sentir. Em outras, de repente o paciente fica desamparado e fala: caiu, você está aí? Né? Então, isso eu já vivi também, né? Sibeli? Então, uma coisa que, aliás, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu vou falar do paciente que pediu para Silvana ir ao consultório. Eu tive a impressão que para ele começar, ele precisava muito ver a sua vitalidade, entende? Porque os pacientes que estão conosco, eles já sabem isso. Mesmo as pessoas que começaram brevemente, mas já puderam ter... Porque essa questão da vitalidade, da desvitalização, nesse momento ela se tornou muito importante, né? Quer dizer, a pessoa que dá mostras que ela consegue lidar com uma situação muito difícil, continuar viva e continuar pensando, né? Eu acho que isso tem, assim, uma importância muito grande. E quando a Cássia fala da questão do silêncio, eu acho que no começo a ansiedade era grande, tanto do ponto de vista do analista como do analisando. Então, vocês sabem que num momento que a ansiedade sobe muito, a gente fala muito, né? A gente fala muito mais. Aquela coisa que eu estava dizendo de tentar manter uma coisa que está fugindo pelas suas mãos, assim, e tentar estar ali. Agora, conforme vai existindo esse novo setting, essa nova forma, essa rotina nova, volta a aparecer o silêncio, que nós sabemos que é um momento importantíssimo na sessão, que ele tem um caráter de elaboração, né? Quando a gente fala sem parar, os dois, nós estamos funcionando numa situação de ansiedade muito alta. Essas lacunas, essa ausência de fala em determinados momentos, elas são muito importantes, porque tanto para a questão sonhante, como para você entrar em contato, de repente, numa sessão, você começa a lembrar de uma coisa que há muitos anos você não pensava naquilo, e pode estar associado ao tema que vocês estão conversando. Então, até para as associações livres ficarem mais livres, tem que ter esses momentos, né? De ruptura, de volta, e a gente começa a ter mais confiança. Eu achei engraçado isso que a Silvana falou, que é verdade que a pessoa entende como a ligação tendo caído, né? Fica muito tempo sem falar, nossa, a conexão caiu. E às vezes, meramente, né, está sendo resgatado esse outro tipo de material que a gente precisa tanto para abastecer o processo, né, de análise. Tem uma outra questão aqui, perguntando sobre o sigilo, sendo os atendimentos online. Bom, eu vou responder uma pesquisa que eu fui fazer, né? O meu genro é da área de TI, né? E ele me sugeriu que fizesse os atendimentos pelo WhatsApp, porque o recurso do WhatsApp, na opinião dele, é um dos que mais está blindado no momento, né? Então, eu fiz essa sugestão para os pacientes e nós, então, estamos conversando com todos os pacientes via WhatsApp, né? Tentei alguns atendimentos no Skype, não gostei, né? E voltei, então,
a fazer todos os atendimentos pelo WhatsApp. Eu não sei se tem, realmente é uma situação bastante delicada, né? Mas em termos do recurso é o que eu estou usando com um pouco mais de segurança pela informação que me chegou, né? Agora, também tem um outro detalhe que, assim, né, é muito bom falar do sigilo para a gente também criar um pouco de ponte e falar da situação da privacidade, né? Eu tenho, sim, alguns pacientes que criaram, como a Cibele diz, até uma sala de análise, né? um lugar que permite e tal. Mas nem todos os pacientes conseguiram essa privacidade com filho, às vezes marido, cachorro, papagaio, enfim. Aí, o que já aconteceu? Alguns pacientes pegam o carro, né? Vão para um lugar, às vezes para a própria garagem da casa, né? Ficam lá meio que podendo estar numa condição meio que simulada de uma sala com proteção acústica, enfim. Então, tem situações inéditas, né? Mas já tive situações onde o paciente fala, aguarda, espera um pouco, porque agora a coisa aqui não deu certo, né? Então, isso é uma coisa que realmente também é muito difícil, né, de lidar. Esse é um outro aspecto também, a privacidade, né, a condição da pessoa se sentir não perseguida em estar sendo ouvida ou qualquer coisa desse gênero, né? Eu queria fazer um comentário a respeito disso. Eu acho que o sigilo ele tem um papel muito importante entre a dupla e que ele vai existir sempre, numa situação ou noutra. Vocês veem, por exemplo, ele é uma preocupação muito grande. Quando a gente está montando um consultório, seja o primeiro ou o terceiro, não importa, a coisa que mais preocupa um analista é se o som está passando. Não é isso? Então, a gente vai atrás, o que põe dentro da parede, que porta que põe, como que é. Uma angústia que a gente contém do outro. Porque existe uma questão, quando a pessoa começa a fazer análise, ela começa a publicar dentro de uma relação com o outro uma coisa que sempre foi interna. Ela também vai começar a ouvir, entende? Vai terminar um sigilo que ela tem com ela mesma entre o inconsciente e o consciente. Tem coisas que vão ser reveladas, mas é muito também dentro da dupla, tá certo? Foi muito bom. Então, é uma coisa que sempre vai preocupar, né? Mas eu tenho a impressão que tem essa questão do concreto, como a Silvana falou, tem sistemas que nos assessoram melhor, tipo WhatsApp, né? E o Zoom, ele acabou, algumas coisas aconteceram, não sei se vocês ficaram sabendo que numa das reuniões por WhatsApp, né, um hacker conseguiu entrar e ele apresentou um material muito agressivo. Foram coisas assim muito difíceis e que, por exemplo, as pessoas que estavam participando dessa reunião, mesmo sendo uma coisa nova para a gente, como agora, se entrasse algum material, todas as pessoas desligaram o sistema, sem ninguém ter explicado nada, entende? Então, foi uma coisa muito importante isso daí. Nós estamos mais preparados do que a gente pensa, né? São coisas que podem ocorrer, mas que a gente também pode dar uma solução, né?
Mas eu só quis acrescentar aqui que a questão do sigilo eu pensaria também do ponto de vista do receio do que a psicanálise revela, né? Tem uma outra questão aqui, se vocês podem falar um pouco sobre atendimento de crianças. Quer falar, Silvana? Quer que eu fale? Eu não atendo criança, mas essa experiência que eu tenho lá em São Paulo de fazer parte da diretoria, eu tenho um extremo privilégio de ouvir muita coisa. Então, eu tenho contato na diretoria do Instituto com a Secretaria de Criança e Adolescente. Então, tudo que vai se passando nessa secretaria, eu ouço os relatórios, né? Então, é alguma coisa assim que traz notícias muito importantes, né? E o que a gente vê nessa situação toda, as coisas continuarem, né? Por exemplo, no início, os colegas que trabalham com criança, e eu acho que os colegas aqui de Marília vão poder falar também, de Marília e região, as experiências que foram tendo. A princípio, parecia que era muito difícil. A criança não se submeteria, não daria certo, a criança brinca muito, como que faz, né? E aí a gente vai vivendo assim, que cada situação é única, entende? Tem criança que se adaptou à situação. Ela montou uma caixa lúdica, com a câmera ela vive muita coisa com o analista. Houve a necessidade dos pais conversarem muito, os pais terem algum tipo de participação, como estão tendo nos deveres de escola, né, de ter que assessorar a criança de alguma forma. A ideia que eu fui ficando nesses últimos meses é que, havendo a necessidade pelo trabalho analítico, ele vai arrumando caminhos, entende? E que com os adolescentes ficou sendo um pouco mais fácil, e as crianças às vezes pedindo, sabe? Uma coisa que eu ouvi grandemente de uma colega que faz supervisão comigo, ela dizia assim, a princípio eu vi resistência nos pais, já que está difícil, vão parar, quando você voltar a gente volta. E a criança começar a pedir que ela precisava, que ela estava sentindo falta, a criança ajudar muito na composição do setting, isso que acho que algum dos colegas aqui vivem isso, né? Então, cada situação eu acho que acabou sendo de um jeito, mas aquilo que nós falamos desde o começo, o que faz os processos continuarem não é a caixa lúdica ou o divã que está ali à nossa disposição, é o sofrimento interno da pessoa que não pode ficar sem o atendimento, que tem que continuar. E aí as coisas vão se arrumando, né? E você vê desfilar na sua frente como que o paciente participa da montagem do setting. As crianças também fazem isso, né? Cássia, eu sugeriria, né, deixar em aberto para quem atende criança no momento, para contar um pouco da experiência, de escrever para você aí o que estão vivendo, para a gente também trocar aqui a experiência, né? Acho que algumas pessoas, no momento eu não atendo criança, mas em contato com algumas pessoas que atendem, elas têm me contado exatamente isso que a Cibele falou. É a ligação que se faz mais forte e que pede o contato, né?
e que pede para a mãe ligar para a terapeuta, pelo menos para falar por telefone, enfim. Seria bacana ouvir os colegas que atendem criança sobre isso. Bom, tem muita gente aqui agradecendo, né, a reunião, falando que o Heron, a Gisele, falando do quanto a gente vai se reconhecendo nas experiências, que é muito rico, e também novos pensamentos, né? Colega de São Paulo, a Haddad, falando na potência desse encontro, né? Do quanto a gente vai superando, parabenizando, né? Quanto estão a Maria Aparecida, acho que é a Cida, né? É importante na fala quanto estão presente a manutenção e fortalecimento da função analítica nesses tempos, né? E parabenizando pelo encontro. A Luciana falou uma coisa, eu achei importante falar. Ela falou que bom quando tem a disponibilidade para estar junto, né? E eu acho que não é só do momento, mas acho que é isso que a gente faz no consultório, né? Uhum. A Gisele falando que tenhamos mais encontros como esse. A gente fica... A Cláudia está perguntando se vocês tiveram alguma vivência com um paciente que mantém o atendimento, mas não quer fazer uso de vídeo, somente de áudio. Uhum. Assim, olha, tem coisa assim agora na rotina, né? Que ela vai se especializando, assim, por exemplo, eu vou falar das reuniões do Zoom, né? Esse webinar, agora estão aparecendo de vários tipos, e nós podemos ir pensando, por exemplo, ontem eu vi uma proposta de montar uma webinar para falar só de questões da formação. Eu achei interessantíssimo, sabe? Assim, como as reuniões podem ajudar a gente conversar sobre problemas que apareceram da formação, especificamente, o que foi difícil para poder continuar, tal e tal. E também, assim, nesse sentido que a gente vai falando, vão aparecendo os assuntos, como seria bom conversar só sobre questões do atendimento com criança, com adulto, e isso que alguém perguntou, acho que é a Cláudia, né? Atender por vídeo, por áudio, um pouco aquilo que eu falei no início. Eu percebo assim, quem costuma usar o divã prefere o atendimento com o áudio porque você não tem muito contato com o rosto do analista, normalmente. Então, eu não sei se vocês assistiram ao webinar que o Izeri, que o Miguel Calmon e o Bernardo fizeram. Eles falaram muito sobre a corporeidade, né? Tanto você sentir a falta do corpo do analista na sessão, como você, com o tempo, ele tem uma presença corpórea na voz ou no áudio, os pacientes que usam, mas até isso vai existindo uma modificação, né? De você perceber expressões que você não percebia, de você estar vendo ali algumas coisas acontecerem, mas normalmente os pacientes que estão em análise mais clássicas preferem sim o atendimento por áudio, até para sair um pouco da figura concreta do analista e a pessoa poder ter contato com uma questão mais da própria emoção, né? Ficar mais centralizada nessa questão. Eu vivi Pode falar, Silvana. Não, fala, Sibeli. E que do ponto de vista do analista,
ele continua sendo aquela pessoa que o Freud falava, que ele introduziu o uso do divã, que ele fala, eu não suporto o dia inteiro uma pessoa me olhando. Essa relação do olhar que o Freud descreveu, ela cansa muito, né? Então, você precisa do áudio, que hoje virou o seu divã, para você também poder ter a atenção flutuante. Eu ia falar exatamente isso, Cibele, que eu percebi assim que o pessoal, né, as pessoas que preferem o uso do divã e usam de uma forma já mais clássica, elas preferem o áudio, isso acontece mesmo. Mas eu tive uma surpresa. Muitos pacientes que ainda não usavam o divã, né, fizeram a proposta de experimentar, falaram até brincando, agora eu vou usar o divã. Ah, que legal, né? E a outra coisa que aconteceu também é que logo nas primeiras semanas, com alguns pacientes que eu fui observando ser possível a sugestão, né, eu fui colocando sobre a minha preferência em ficar no áudio. E eu vou colocar exatamente isso. Eu me senti muito cansada nas primeiras semanas. Então, eu fui colocando para aqueles pacientes que realmente já estavam em condições, né? Eu fui desligando a câmera e fomos só pelo áudio. Né? E é impressionante como essas coisas, cada caso é um caso, cada situação é uma, né? E quando você sente que cabe, né? Como dizia Clarice Lispector, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? É mais ou menos assim, né? Então, sem forçar nada, sem impor nada, mas assim, sentindo o momento de cada pessoa, cada paciente, no seu enquadre, né? A Silvana tinha pedido para quem atende criança manifestar, né? O Haddad está contando aqui que a princípio os sintomas parece que se intensificaram, mas que quando foi proposto o atendimento online e a criança viu a analista, ela ficou muito feliz, brinca e desenha e ficou falando da tristeza por não se encontrar e que ela foi arrumando uma caixa, né, que isso em casa, e isso foi acontecendo mesmo à distância, que tem sido muito bom, né? A Marina Menita está perguntando se vocês podem falar, se tem experiência de algum paciente que iniciou bem com a mudança do setting, mas que ao longo do tempo foi esfriando, e como um namoro, né, que vai esfriando, perdendo sentido. Pacientes que foram se desinteressando ou até mesmo desistindo do processo. Quer falar, Silvana? Não, pode falar primeiro. Olha, primeiro, assim, bom dia para essas colegas de São Paulo. Muito bom vocês estarem aqui participando, né? Eu gostei muito, viu, Haddad, do seu depoimento. Essa situação, assim, de certa forma, como eu falei no paciente da Silvana, a experiência, né, de poder ver o analista vivo, né? Por exemplo, o caso dessa criança que você contou, que alegria de imaginar que estava tudo ali outra vez, né? Vocês sabem, por exemplo, tem algumas crianças pequenas que ficaram somente em contato com pai e mãe e perderam a aproximação com os tios, com os avós. Criança pequena, que tem a questão da transmissão, que não pode ter contato.
o sofrimento deles, né? De imaginar essas questões, assim, que de repente a criança não sabe o que aconteceu, né? Se aconteceu uma coisa pior, que ela não vai mais ver, né? Então, imagino a Haddad, a hora que liga a câmera e o analista dela está lá, né? E outra coisa interessante que a Marina colocou, que eu acho que agrega uma coisa muito importante aqui nas discussões, uma questão técnica, né? Que alguns conceitos eles permanecem no processo. Então, por exemplo, se há questões de resistência, eles vão aparecer ao longo do processo, né? Quer dizer, o processo do atendimento online, ele não é o ideal, ele foi bem, tem coisas que foram boas, tudo bem, mas a possibilidade de recrudescer as questões de resistência, eles estão presentes, né? Vai ter situação que vai começar online, por exemplo, e ela não irá para frente, né? Como acontece isso que eu queria dizer no atendimento presencial, né? De ser muito interessante, muito importante ou não, né? Então, determinados conceitos técnicos, eles continuam presentes, né? Bom, eu vou dizer também só sobre isso que eu não tive experiência de nenhum paciente de fato esfriar e parar. O que eu tive foi exatamente isso que a Cibele falou, dentro do processo, as questões, né, que pelas associações foram surgindo de poder conversar da resistência, né, do que ia aparecendo. Né. O único contato que realmente não foi possível foi o que fez um primeiro contato online, né, de uma outra cidade que eu atendo, Ourinhos, e que não quis continuar assim, nesse formato, né, e que eu não poderia ir lá atendê-lo, né, e ele não tinha disponibilidade de vir. Então, essa foi a realidade. Agora, eu imagino assim que até, como já foi falado até para a Cibele, alguns pacientes descrevendo uma intimidade até em alguns contextos maior, né? E isso não impedindo de ter o contato, né? Não esfriando alguma coisa assim. Então, assim, não vivi isso para falar, né? Vivi todo o processo, porque eu gostei do que a Cibele falou hoje, né? A importância da gente trabalhar aquilo que não está, vamos dizer assim, tá no subliminar, né? Não no manifesto, que é, por exemplo, o que é o sigilo, né? Não é só o sigilo real, né? É o que vai ser trabalhado dentro de um processo de análise, o que vai ser revelado para o paciente. Eu acho que esse olhar é fundamental, né? A gente não perder a leitura, né? Do que de fato está ali, né? Porque às vezes a situação manifesta, e é verdade que em alguns momentos a gente se sente seduzido em ficar nesse manifesto, né? Por uma coisa mais do princípio do imediato do prazer, né? E você fica tratando de questões práticas, não é essa a questão, né? Um processo de análise, a gente está ali para realmente tornar, né, consciente o que está inconsciente, né? Então, isso existe, né? Às vezes a gente está só conversando e não fazendo realmente o trabalho, né? Isso é o que eu vivi. Ainda sobre criança, a Emília fala que teve a experiência de um paciente de 7 anos que, ao ver ela no vídeo,
saiu mostrando o quarto e fechou a porta do quarto, pediu para os pais colocarem o computador no quarto e fechou a porta. Ah, que bonitinho! Tem aqui, do Paulo Henrique, ele diz que é uma provocação, né? Ele fala que esses pacientes, hoje crianças, vão ser os adolescentes e os adultos do futuro, né? Os futuros pacientes. Como é que fica isso, se a gente pode pensar sobre um analista analógico, né? Se faz sentido essa questão. Eu queria entender mais o que ele está falando. Será que... Ele falou assim, se a continuidade disso, né? Se daí num futuro, pelo que eu entendi, se num futuro a gente vai passar a atender só no virtual, né? Eu acho que é isso. Não acredito nisso, né? Eu acho que nós vamos ter mais esse recurso para momentos que não for possível, por exemplo, como a Cibele contou lá da experiência que no passado ela não se dispunha a atender o paciente porque tinha mudado de cidade e tal. Talvez essa não seja mais uma situação que ocorra, né, Cibele? Num trabalho que você já está em andamento e tal, né? Talvez não faça sentido interromper, faça mais sentido dar continuidade, né? E ver como é que a coisa pode acontecer. Então, eu penso que é mais um recurso. Essa situação mesmo que eu vivi com o paciente que me pediu, né, uma consulta, um primeiro contato, mas disse, não quero online, eu tomo os cuidados, mas eu quero ir no presencial, né? Então, isso é uma situação que mostra que, como a Cibele falou, ele precisava ver, né, sentir mais de perto, não conhecia, né? Então, eu não acho que nós vamos nos tornar totalmente usando só esse recurso. Não. Acho que esse é o que é possível, né? Quando o Paulo falou e colocou a questão dele, eu pensei o seguinte, eu fui para uma questão colocada pelo Freud, que absolutamente tudo que a gente vive fica, né? E vai ficando em camadas, né? E que depois isso tem uma elaboração. Então, é uma experiência muito intensa, muito impactante. Antes a gente não atendia online, eu não atendia, depois passei a atender, depois não sei como será o futuro e qual a elaboração desse futuro, mas eu sei que as camadas vão ficando, né? Como o Freud faz associação com as camadas que ficam nas civilizações que têm várias fases, né? Elas vão se sobrepondo e desse caldo todo dá uma outra situação. Que vai trazer mudanças, vai. Não sei quais, né? O Helder fez aqui uma colocação, que fazer as sessões virtualmente é como tocar virtualmente com uma banda. É possível, mas não se o Helder que sabe disso. Ao time do presencial, né? A dinâmica de acordo com a resposta dos ouvintes, etc. Acho que vem de encontro a isso, né? Será que vai ser só virtual? Tem o gostinho de estar junto, né? Que é diferente. Bom, assim, todo mundo agradeceu muito. Nós estamos passando um pouquinho já da hora, né? Nós combinamos até 11h30, já são 20 para meio-dia. Todo mundo agradeceu muito o encontro, apesar da distância, de poder estar junto agora, nesse momento. Todo mundo agradece as ideias, se reconhecer nas situações que todo mundo foi falando. Então, não sei assim, se podemos encerrar. Eu diria assim, né, que esse foi o primeiro, né? O primeiro marco, como eu disse, né, um momento histórico
porque é o número 1, né, de muitos outros que serão possíveis e que a gente pode agora tornar esse veículo um instrumento, né, para estarmos mais juntos, né? E porque, como eu também falei lá no começo, nós precisamos elaborar tudo isso. E é bom a gente ter um espaço junto para fazer esse processo acontecer, né? A gente conversa aqui, sonha à noite, amanhece e vai se construindo nesse, né? Então, eu também quero agradecer demais, né, a presença de todos, inclusive de muita gente que está mandando mensagem aqui, dizendo que não pôde estar com a gente agora, mas que quer muito ver o vídeo, né? Então, foi uma satisfação imensa, eu me senti em casa, como eu estou, né? Mas assim, em casa com vocês, né? É muito gostoso também. Então, Cibele, com você. Eu quero agradecer também esse momento, gostei demais de estar aqui com vocês e eu vou fazer um pedido assim que foi ocorrendo para mim como coordenadora da comissão científica junto com a Carla e a Edna. Depois eu vou perguntar para elas o que elas acham dessa sugestão. Eu gostaria que vocês mandassem propostas para a gente fazer outras reuniões como essas e que vocês pudessem colocar o que vocês gostariam, entende? A gente pode convidar, agora isso se tornou mais fácil, podemos convidar outros colegas que possam estar presentes aqui, podemos chamar uma analista de criança, de adolescente, como a gente tinha previsto, né, no programa, mas eu gostaria que vocês mandassem sugestões Cibele, de outras, né? Uma pergunta ao vivo aqui, né? Aquele encontro com a Ana ficou ainda viabilizado? Sim, a gente não voltou a conversar, porque o Oswaldo Barizon e a Ana Vanucci, que estavam convidados para a programação desse semestre, e que talvez a Nilde finalizasse. Agora, com esse formato, fica possível a gente colocar nesse sistema da webinar, né? Mas o que o pessoal acha? Bom? Olha, todo mundo está parabenizando. Tem algumas sugestões aqui que já estão anotadas e a gente vai então daí conversar para as próximas e ver como vai ser possível, né? E acho que é isso. Está todo mundo muito agradecido, nós também, né, pelo encontro. Com certeza, Muito obrigada, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Igualmente para todos. Até a próxima, né? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.